Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, pelo bem-estar social, contra a estupidez, as imbecilidades e o nazifascismo. Que coisa feia! Que vergonha! Que desmoralização para o exército brasileiro e, por tabela, para as forças armadas do país. Embora não concorde, embora seja totalmente contra o genocida que governa este país, tenho que tirar meu chapéu para ele. Este tenentinho que foi posto para fora do exército por ser um mau exemplo de soldado, conseguiu dar um checkmate no exército brasileiro. Mostrou-se um mestre da estratégia. Conseguiu encurralar o exército. Conseguiu, de toda forma, deixar bem claro que quem manda é ele. Ao não punir o general Pazuello, pivô de uma crise entre o comandante supremo das Forças Armadas, o presidente da República, e o alto comando do Exército Brasileiro, ao não punir, o Exército se desmoraliza por completo. Se punisse, também se desmoralizaria, porque como comandante supremo, Bolsonaro poderia suspender a punição, desmoralizando a autoridade do comandante do Exército, com apoio do ministro da Defesa, general Braga Neto. E se pune, e se não pune, também se desmoraliza, porque deixa aberto o caminho para a anarquia, para a indisciplina das tropas. Há vários fatores que vêm à tona neste momento. Um deles é que o Exército deixa muito claro que no caso de Bolsonaro dar um golpe nas eleições de 2022, de que lado o Exército ficaria? A quem o Exército obedeceria? Porque, na verdade, o Exército aderiu a Bolsonaro. Partidarizou-se. Pazuello diz que não foi um ato político partidário, só foi um ato político partidário que o país inteiro viu. Não adianta querer encobrir com pano, com fumaça, com areia, os olhos das coisas que o país viu. O general Pazuello, em cima de um palanque, fazendo parte de uma manifestação política, como general da Ativa, e continua como general da Ativa nomeado para um cargo no governo. Ou seja, como dizem diversos jornalistas da grande mídia, da própria mídia da Casa Grande, o Exército acabou, desmoralizou-se, é incapaz de ganhar uma guerra porque não tem mais disciplina. Qualquer soldadinho, qualquer major, qualquer capitão, qualquer general pode fazer o que quiser, desde que tenha as costas quentes, vai ficar por isso mesmo. Abriu-se o caminho para a anarquia militar. Por exemplo, o Exército brasileiro, desta forma, honesta, aceita a indisciplina da tropa da Polícia Militar de Pernambuco, que sem ordem de ninguém, nem de governador, nem de exército, nem de ninguém, saiu disparando em cima da manifestação. Está aberto o caminho para a anarquia, para cada um fazer o que quiser, e depois vai se ver como é que se resolve. É lamentável, mas o Exército antes estava em xeque, tinha que tomar uma posição. Ao não tomar a posição, ficou em xeque-mate. Assunto encerrado. Agora é aguardar os desdobramentos desta crise. Ou não tem crise nenhuma. O Exército definiu muito claramente a sua posição. Apoio total à atitude de Bolsonaro. Existe outra forma? É ridículo, é vergonhoso que generais do alto comando do Exército venham a se dobrar a um tenentinho defenestrado, a um psicopata. Mas eles não vêm se dobrar, eles vêm dizer claramente qual é a origem, a essência deste exército que está aí. É conivente com as práticas nazifascistas. Porque não tem outra solução. Vem a desculpa.
Mas se não tomasse atitude, Bolsonaro voltasse atrás, ficava mais desmoralizado ainda. Mas aí era um problema de Bolsonaro. O Exército tomou a posição que o regimento militar exige. Então o Exército fala grosso com Lula e fala fino com Bolsonaro. Fala grosso com os civis e fala fino com os fascistas, militares que estão no poder. Como é? Que exército é esse? Como disse muito bem Malu Gaspar, a jornalista do Globo, um exército que não tem disciplina, que permite anarquia, já perdeu qualquer guerra, não ganha nenhuma guerra. Então não venha nem falar grosso em cima da Venezuela, por exemplo, como andam fazendo. Porque é a bagunça total que o exército brasileiro agora está passando. Alguém tem dúvida disso? Está claríssimo isso. Não tem moral, não tem força. Foi uma manobra política gigantesca feita tendo Pazuello como pivô e envolvendo os ministros militares. Que se tivessem vergonha na cara, brio, pediriam demissão, renunciariam ao cargo. Tinha mais hombridade, mais dignidade, seria mais condizente com o exército de Caxias renunciar ao cargo de comandante do exército, renunciar aos cargos de alto comando do exército, do que conestar a indisciplina e a anarquia. É lamentável, é feio, é muito feio. A situação do país piorou muito. O Brasil deu um passo atrás, se já vinha andando para trás, agora deu um passo atrás gigantesco, maior ainda, porque fica claro que o exército aderiu à indisciplina e à anarquia proposta por Bolsonaro. E como diz a mesma jornalista, caminha agora o exército para se tornar apenas uma milícia, um braço armado de um governante político. Viramos realmente uma república bananeira, onde um pequeno ditador ou futuro ditador tem o seu exército. Quando ele disser agora o meu exército, é para acreditar, é o exército dele, não é o exército nacional, não é o exército do Brasil, não é o exército patriótico. É o exército do Bolsonaro. Ele faz o que quer com o exército, e o exército obedece, e os generais obedecem. Passam por cima de qualquer regimento, passam por cima de qualquer indisciplina, passam pano, fecham os olhos e fazem o que o pequeno ditador quer. Eu falo isso com um sorriso, porque isso desmoraliza de vez as Forças Armadas. Essas mesmas Forças Armadas que prenderam, torturaram, assassinaram, fizeram uma ditadura, que impediram Lula, colocaram Lula na prisão com a pressão do general Vilas Boas, elas mostram exatamente a incapacidade delas de terem autoridade. Perderam por completo a autoridade. Hoje qualquer cabo faz o que quiser. Fecha até o STF. Depois fica para o Exército resolver. Não, o cabo fechou, mas foi um equívoco dele. Mas já que está fechado, deixa fechado. Ou não. Alguém tem dúvida para onde caminha? E o exemplo de indisciplina e de anarquia do Exército se reflete também na Aeronáutica e na Marinha. É um alto escalão que não cumpre com o regimento interno, que reflete também na disciplina e na hierarquização das demais forças armadas do país. Como os almirantes estão vendo esse momento? Eles que deram um golpe em 64 porque os marinheiros resolveram romper a hierarquia. Como fica essa questão? É feio, é vergonhoso. É uma página muito vergonhosa do Exército Brasileiro. Uma página. Mas eles têm oportunidade de escrever um livro de vergonha e de mais vergonhas. Páginas vergonhosas da nossa história. Ou da história do Exército Brasileiro. Eu, se fosse general e tivesse de tomar uma atitude dessa, eu renunciaria ao cargo. Do que passar como cachorrinho de um nazi fascista. Parabéns, Bolsonaro. Você levou esta. Deu um checkmate no Exército. Ou não deu um checkmate no Exército? O jogo já estava todo planejado e todo sabido o tempo todo. Faltava apenas deixar claro de que lado o Exército estava e a quem o Exército apoia e adere.
Tentou-se de todas as formas afastar o exército da política partidária. E agora o exército mergulhou de cabeça no partidarismo. Que coisa feia! Que vergonha, senhores generais! Desculpe se eu rio, mas são patéticos, tão corajosos, tão bravos, tão cheios de medalha. E não conseguem tomar uma atitude que está no regimento do Exército, que o próprio general Mourão, o vice-presidente da República, diz, tem que ser punido. Desculpe, mas só dói quando eu rio. Ai, meu Deus do céu. Pobre Brasil. Então ficamos já combinados, todos sabendo. Foi um golpe de Bolsonaro e outros golpes de Bolsonaro virão. Até o golpe final, a suspensão das eleições de 22 ou o impedimento da posse do vencedor que não seja Bolsonaro. E aí nós já sabemos de que lado o Exército Brasileiro e as Forças Armadas Brasileiras ficarão. Do lado de Bolsonaro. Então está aí assinado o recibo claramente. Mas a gente continua na luta pela democracia, pelo respeito, pela dignidade. Se o alto comando das Forças Armadas, do Exército, não se dá o respeito, a gente se dá. Querendo ou não, a gente se dá. Dignidade não é coisa que se negocia. Dignidade é coisa que se perde ou por uma boquinha financeira ou por falta de espinha e de hombridade. Vamos em frente. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.